Fala galera da Faculdade Mauá, tudo bem com vocês? Aqui tá falando é o William Rocha, sou designer aqui de Minas Gerais, tenho uma agência de publicidade, Três Lobos Comunicação. E a pedido da professora de vocês, Gabriela, que no caso é minha irmã, ela pediu que eu gravei esse vídeo para vocês falando um pouquinho sobre como é que é a rotina, né, de um profissional de direção de arte em agência, como é que é o trabalho, como é que é a experiência. E acredito que vou dividir por partes, né? A primeira parte dela seria o que eu acho que é de conhecimento necessários para trabalhar como diretor de arte em agências de publicidade, tá? Eu acho que o profissional que está nas agências ele tem que ser um pouco sabedor de tudo, né? Eu dou até um nome diferente um pouco de diretor de arte, eu gosto de chamar de diretor de whatever, porque independente da área que ele está, ele tem que entender um pouco de tudo. Hoje o designer que não sabe um pouco de programação, o designer que não sabe um pouco sobre redação, o designer que não sabe um pouco sobre social media, o cara que não sabe um pouco sobre marketing, ele está um pouco atrás. Hoje o mercado exige profissionais muito mais uh, multidisciplinares, né, por assim dizer, que entendem um pouco de cada coisa, que conseguem opinar e navegar por diversos pontos. É claro que os conhecimentos básicos, né, de criação, de gestalt, semiótica, tipografia, essas coisas são muito básicas, né? Todo designer, diretor de arte que se preza tem que entender um pouquinho dessas coisas, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês aqui. Um outro ponto importante, que eu acho que é importante a gente falar aqui, que quem trabalha em agência não tem tempo para ser artista. Isso é um ponto muito fundamental. Eu falo muito com os meus designers aqui na empresa. Deixe para vocês serem artistas quando vocês têm tempo para serem artistas, né? Quando esperar a inspiração, ficar horas aí navegando na internet aí falando que está fazendo pesquisa, né? Porque normalmente em agência a gente não tem tempo para grandes produções artísticas originalíssimas, né? Normalmente os prazos já vêm com estourados, deadlines curtíssimas e o cliente é quem manda, né? Não é nós que mandamos. É claro que a gente justifica, né? Falando que, ó, nesse prazo não tem jeito, não tem como ficar bom num prazo desse, etc. Mas a gente precisa de designers focados na solução do problema. Então acredito que quando a gente dedica tempo, né, e esforço para resolver o problema do cliente, às vezes não vai sair a melhor coisa que vocês sabem fazer, não vai mostrar todo o potencial que vocês têm, mas é o que atende. Né? O principal é atender o cliente e a agência de publicidade é um negócio que precisa resolver o problema do cliente. Né? Não adianta nada a gente ficar 30, 40 dias fazendo um projeto e quando for apresentado não vai resolver. Às vezes um projeto que é resolvido em 2 dias vai ser bom para ele. Ele vai resolver no tempo que precisa. Então a gente precisa muito mais de fazedores do que de artistas. Né? A Gabriela pediu para falar um pouquinho sobre atendimento ao cliente. É claro que na maioria das vezes o diretor de arte não tem tanto contato com o cliente assim, né? Mas eu gosto de contar um caso que antes de começar a trabalhar na agência, né? E antes de ter as minhas agências, né? Que no caso essa é a segunda empresa que eu já tenho, anterior eu vendi minha parte da sociedade. Eu já trabalhei em gráfica, né? Não sei se algum de vocês já teve o prazer de trabalhar em gráfica, né? É um ambiente que para o design ele é muito desafiador, porque se eu estou falando que a gente de publicidade você não tem tempo, gráfica é muito menos, né? E na gráfica eu tive essa experiência de trabalhar com um cliente do lado. A gente costuma falar aqui em modos claros que esse é o design manobrista de layout. Que o cliente chega um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, aumenta um pouco a logo, diminui a logo, troca essa foto, etc. Então é o manobrista de layout que a gente chama aqui. Mas isso foi uma experiência que me enriqueceu muito, não por isso, mas por entender que a atenção que precisa ser dada para o cliente, né? E além do conhecimento de arte final, que hoje pouquíssimos designers têm, né? Saber que é uma sangria, que é uma marca de segurança, saber o que é 4x0, 4x4, tipo de papel. Normalmente a maioria das pessoas conhece coucher, não
conhece um AP, não conhece, sabe, um VG, não conhece tipos de impressão diferente, qual que é a diferença de uma impressão de policromia, de uma cor só na porcentagem. Então, assim, esse tipo de coisa é só quem trabalha em gráfica mesmo, ou faz um curso específico para isso, que entende. E eu vejo que isso é uma defasagem muito grande, né? Principalmente que hoje os designers estão focados muito para a web, para marketing digital, que todo mundo fala que só isso que funciona, né? Eu sou da vanguarda, que acredita que marketing é 360 graus, não existe marketing, só o marketing digital funciona e o marketing tradicional não funciona mais. Eu acredito que marketing, como comunicação, ela tem que ser feita em todos os veículos, e cada veículo tem a sua, tem o seu público, a sua função, o seu objetivo, né? Então a gente não pode só falar que marketing tal funciona e que o resto não funciona. Eu tenho empresas, por exemplo, que funcionam muito bem com panfleto ainda. Tem muita gente que não gosta de panfleto, falando que panfleto acabou, etc. Eu conheço muitas empresas que sobrevivem e vão muito bem, obrigado, só usando panfletos. E tem redes sociais péssimas, né? Então, não existe receita pronta. Eu sempre falo isso. É, sempre que alguém chegar pra você e falar assim, ah não, isso aqui só funciona desse jeito. Então, assim, desconfie dessa pessoa. Provavelmente já está querendo te vender alguma coisa, né? Que é só ela que vai ter a solução para isso agora. Então, desconfie dessa pessoa, deixe um pé atrás sobre isso. Deixa eu ver mais, falando um pouquinho sobre direção de arte. Falei sobre ferramentas, falei sobre atendimento ao cliente. Um dos desafios muito grandes da direção de arte é conseguir mesclar o que é passado, né? Normalmente quem faz a direção de criação, às vezes são os proprietários da empresa, ou até mesmo um atendimento, uma agência, e depois chegar na arte final, nas opções, ver se aquilo mesmo atender bem o briefing. Eu comento aqui na agência que briefar é uma arte, né? Às vezes, né, a pessoa não sabe briefar o cliente, não sabe entender bem, e aí tem um retrabalho que é o famoso pé no saco, desculpa a palavra, tá? Mas o pé no saco de todo design é a refação, né? A alteração. A gente odeia, eu odeio fazer alteração. Eu odiava mais, hoje eu odeio menos. Com o tempo você vai ficando mais relapso com isso, mas a gente tem que começar a deixar mais o cliente mais à vontade para as alterações, mas quando a gente brifa direito o cliente, a gente diminui muito, né, as alterações. Então, se vocês estão trabalhando em agências, né, que pretendem trabalhar em agência, sempre tenham essa em mente, que quando você mais conseguir extrair, às vezes não vai ser vocês que vão fazer o briefing, mas você conseguir extrair da pessoa que escutou o briefing essa informação, às vezes vocês vão conseguir ter um resultado muito melhor, né? Quando a gente busca informações e às vezes não tem nada a ver. Eu gosto de por exemplo, perguntar para os meus clientes, normalmente para design de marca, né? Eu adoro fazer marca. Acho que eu viveria só fazendo marcas, mas como eu não posso, eu sempre gosto de perguntar assim, quais outras marcas que você admira. Não precisa nem ser do seu segmento, porque isso te dá uma noção dos gostos da pessoa, que às vezes ele não consegue refletir no briefing. Às vezes ele fala assim, você tem uma cor que você prefere? Aí a pessoa fala assim, não tem cor que eu prefiro. Às vezes quando você pergunta ele, qual marca que você gosta? Aí ele começa a falar as marcas, aí você começa a entender um padrão. E aí quando você vai apresentar, mesmo ele não te falando, você já tem uma informação importante. De cor, de tipografia, de arranjo, de ícone, etc. Né? Então, e acho que um conselho importante para vocês também falar um pouquinho sobre isso também, de sempre aprender, não focar em uma só ferramenta, sabe? Eu vejo muitos designers procurando, hoje tem muito curso na internet, né? O que você precisa saber para ser designer, faça esse curso que você vai aprender a ser designer. Eu, né, William, né? Eu tenho uma visão muito específica sobre o que é ser designer, o que é ser diretor de arte. E sei que as duas coisas são diferentes, né? Às vezes quem faz a direção de arte não é designer,
vezes quem faz direção de arte é um publicitário que está focado no atendimento, né, do cliente. Às vezes, normalmente, às vezes quem brifou, ou às vezes quem tem, né, porque normalmente uma agência, para quem não trabalha com agência, né, ela tem alguns setores básicos ali, né, que a gente trabalha, né. Tem o atendimento, que faz a demanda com o cliente. Normalmente os donos da empresa fazem a direção de criação, ou o próprio atendimento faz a direção da criação, falar que é basicamente falar que o cliente passou e a ideia do cliente, o que ele quer receber, né? Então, depois do atendimento tem a redação, faz os textos, elabora os revisores, etc. Aí passa para a criação, que a criação é que desenvolve isso, a direção de arte está ali no final da criação, né? Que orienta, só que em lugares menores, normalmente quem faz a criação já é diretor de arte. Ele não tem ninguém que ele reporta ou a equipe para trabalhar com ele, né? Ele faz a arte, ele mesmo fala que ele tá bom e é aquele que vai mesmo. Que aí tem um tráfego que acompanha as demandas dentro da agência, às vezes tem um mídia que negocia com os veículos, né, os espaços, onde que vai ser veiculado, negocia isso, etc, né? E outros, né, as agências social media que tá agora, né, que faz a questão da administração de redes sociais, postagens, relatórios, etc. Então, basicamente esses setores, né? Alguns mais, outros menos, outros condensados. Por exemplo, eu gosto de trabalhar aqui na empresa com dupla de criativa, né? Que é sempre um designer com um redator juntos. Que aí, quando eu solto a demanda, o redator já troca uma ideia com o designer, ver o que eles vão criar, aí um já começa a criar o texto, o outro já começa a criar a arte, para quando juntos já ter uma coisa já pronta. Tem lugares que são separados, os setores separados, então vai muito disso. Mas voltando ao que eu estava falando sobre de aprender sempre, né? Nunca se atentem só a uma ferramenta. Ninguém é melhor designer por saber Illustrator do que quem sabe CorelDRAW. Ninguém é mais. Ninguém sabe mais edição de vídeo por saber After Effects ou Premiere ou qualquer outro software de edição de vídeo. É importante o que você faz com ela, não é a ferramenta. Eu vejo cada coisa que a galera faz no Canva, por exemplo, que é um editor de imagens online. É muito melhor do que muito designer que é fera aí no Corel, no Illustrator. Então, muito mais importante do que a ferramenta é como saber usá-la, né? E qualquer ideia. A ideia é muito maior do que qualquer coisa. Então, assim, atentem-se a saber mais, né? Mas não foquem em ferramentas, em soluções miraculosas, em cursos caríssimos. Porque assim, quem quer aprende sozinho, sabe? Tem tudo conteúdo gratuito bacana aí na internet aí que vocês não precisam pagar o olho da cara aí para grandes cursos aí que nem sabe se vai ter, né? O mercado é muito ferrenho, né? O mercado é muito difícil. Mas vale a pena muito. Eu tenho 13 anos que eu estou trabalhando nessa área, desde lá da gráfica lá até ser dono de agência hoje. A minha empresa hoje tem 16 clientes, inclusive atendemos fora daqui da minha cidade, inclusive tem um cliente aí em Brasília, por exemplo. Então hoje com a internet a gente tem esse avanço, né, de não estar só trabalhando nas nossas localidades. Então é uma área que eu gosto muito, a direção de arte faz parte da minha vida até hoje, né? Eu faço direção de criação e faço direção de arte, que eu tenho que aprovar o que a minha equipe faz aqui. Gosto muito, é uma área que eu não vou largar nunca. Então, se você está aí assistindo esse vídeo aí, que pretende, né, trabalhar em agência ou trabalha em agência, um recado para você, assim, seja forte, trabalhe bastante, foque no resultado, que eu tenho certeza que vocês vão ter um resultado de sucesso, vão só galgar os passos aí e chegarem até onde vocês querem, né? Porque eu não sei onde vocês querem chegar, vocês querem trabalhar numa agência específica, terem sua própria agência, trabalhar em TV, né, em veículos. Então eu acredito muito que a nossa profissão, né, de direção de arte tem um papel muito grande na sociedade no que diz respeito a passar a mensagem,
né? Porque nós, como diretores de arte, nós temos a função de tornar a mensagem mais clara, mais objetiva e mais bela, né? Então é diferente de uma pessoa que só está preocupada com a mensagem. Nós estamos preocupados com a mensagem, a gente está preocupado também com a estética, né? Com o belo. Então essa noção de estética, de belo, de comunicação tem que ser muito forte com vocês, principalmente quem está trabalhando em agências, que é o meu caso. Beleza, pessoal? Vou deixar aqui minhas redes sociais aqui, Gabriela vai passar para vocês também. Se tiver alguma pergunta específica isso para mim, ou quiser fazer um comentário lá, vou ter o maior prazer em responder vocês. Muito obrigado por esse espaço. Forte abraço, valeu.